Pregou o parecer número 098/2021, o autor da indicação, doutor Sérgio Santana, matéria análise da constitucionalidade e conveniência da autorização concedida pelo Conselho de Defesa Nacional para 7 projetos de exploração do ouro, que implicou no decreto legislativo número 1110 de 2021, de autoria da deputada federal Joênia Wapichana, Rede Roraima, para sustar os atos. Relator, doutor Zé Antônio Seixas, Comissão de Direito Constitucional. Quem fará a leitura é o doutor Jorge Foleno. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Vou substituir aqui ao nosso amigo Antônio Seixas, que não pôde comparecer, não estamos conseguindo manter contato com ele também. E vamos até tentar, quem conseguir contato com o Seixas, possa depois nos informar. Vamos lá. Eu vou ler primeiro a ementa. Eu acho que a ementa é bem esclarecedora. Análise da constitucionalidade e conveniência da autorização concedida pelo Conselho de Defesa Nacional para 7 projetos de exploração do ouro, que implicou no Decreto Legislativo 1110 de 2021, de autoria da deputada federal Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, para sustar os atos. Reconhecida a inconstitucionalidade dos atos de assentimento prévio emitidos pelo Conselho de Defesa Nacional em favor da pesquisa de ouro, nióbio e tântalo na faixa de fronteira do estado do Amazonas, notadamente no município de São Gabriel da Cachoeira, com fundamento nos artigos 1º, 170, 174, 215 e 225 da Constituição Federal de 88, por violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a proteção da floresta amazônica enquanto patrimônio nacional, a dignidade dos povos indígenas e ao princípio do desenvolvimento sustentável. Essa é a ementa que é muito esclarecedora. Qual é a questão? A questão é a seguinte: o Conselho de Defesa Nacional tentou abrir um caminho para a exploração de ouro em terras indígenas. E é isso tudo que nós estamos vendo aí, que inclusive nós tivemos uma aprovação de uma moção há 2 semanas que conduziu ao assassinato do Dom Philip e do jornalista Bruno Pereira. É exatamente isso que está por trás, dessa discussão toda, ou seja, é uma forçação de barra para explorar ouro em território indígena. O Antônio colocou muito bem aqui a questão sobre a cláusula constitucional, mas o principal ponto é: exploração de ouro, de minerais em terras indígenas tem que ter autorização do Congresso Nacional. E mesmo que tivesse, não é o caso, nós teríamos que analisar hoje, diante desse Congresso, com muito cuidado, o desvio de finalidade, diante do que eu acabei de citar aqui, do que nós estamos vendo. Quer dizer, é a eliminação do que restou dos povos indígenas no Brasil. Então, quer dizer, explorar por explorar, fazer hidrelétrica, como esse governo propôs, ninguém é contra o desenvolvimento. Todos nós somos favoráveis ao desenvolvimento. A questão é que não está havendo desenvolvimento, ao contrário, exploração de ouro em terras indígenas significa, está isso no parecer, muito claro por parte do Antônio, é contaminação dos rios da Amazônia, como vimos ano passado. Inclusive, o jornalista Bruno, uma das causas do seu assassinato foi exatamente porque ele se insurgiu contra aquelas diversas balsas que foram colocadas lá no Rio Madeira, se eu não me engano, e exatamente levando essa situação. Então, quer dizer, não basta só ter uma autorização legislativa, é estarmos diante daquilo que é o princípio maior da Constituição do Brasil. Por isso que toda hora nós estamos falando aqui de desvio de finalidade, o Supremo Tribunal Federal tem colocado, porque, na verdade, criar contornos legislativos, não é o caso, volto a dizer, não tem autorização do Congresso brasileiro, mas mesmo que tivesse, cria-se contornos contra a Constituição. E, para finalizar, e o Sérgio Santana posteriormente poderá falar como indicante e presidente da comissão, quero lembrar o seguinte: no julgamento Raposa Serra do Sol, o Supremo Tribunal Federal
me lembro o voto do ministro Aires Brito, exatamente, alguns tomaram até como retórica, mas a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal naquela oportunidade, com relação a essa questão do desvio de finalidade, é o constitucionalismo fraternal. Foi isso que foi utilizado pelo Supremo para encontrar um ponto de equilíbrio nessa séria questão da ocupação de terras indígenas, ali a questão dos arrozeiros, de Roraima, né? E aqui é muito mais grave, porque aqui nós estamos falando de tudo que nós estamos vendo de mal. Assassinatos, estupro de crianças indígenas, violência praticadas contra mulheres indígenas em territórios indígenas, como nós temos visto. Então, quer dizer, não basta apenas ter uma autorização do Congresso Nacional. Volto a dizer, não é o objeto aqui, não há lei. Foi simplesmente o Conselho de Segurança Nacional, na verdade, peço desculpas, Conselho de Defesa Nacional, é que apresentou esse projeto, né, como esse governo tem incentivado a esse estado de coisa que, a meu juízo, é totalmente inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Então, o parecer do Seixas é exatamente pela inconstitucionalidade. O Instituto não poderia deixar de se manifestar a respeito desse tema. Não poderia deixar de se manifestar. Então, assim fez o Antônio Seixas, né, por meio da Comissão de Direito Constitucional, no seu parecer, né, proclamando, pedindo pela inconstitucionalidade desses atos e pedindo, ao final, né, que fosse encaminhado o seu parecer à Presidência da República, né, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Comissão Nacional de Estudos do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, presidente, eu acho que, em síntese, pela ementa, esse é o tema que nós estamos aqui debatendo. É uma oportunidade hoje aqui, mais uma vez, do Instituto dos Advogados Brasileiros se posicionar e se reafirmar na defesa da Constituição, na defesa do Estado de Direito, e, principalmente, daqueles que são mais perseguidos, o que a Constituição de 88 visou proteger, que é exatamente os povos indígenas, como as mulheres, as crianças, os anciãos, e é diante disso que nós estamos nos deparando. Alô? Obrigado, doutor Fernando. Põe em discussão... Sim. O Molê, como indicante, pode falar por último, né? Eu acho que o doutor Alexandre quer falar. Eu ponho em discussão o parecer do doutor José Antônio Seixas. Alexandre. Senhor presidente, em nome de quem cumprimento a todos e todas presentes. A questão me parece, Folena, que há um vício de origem. Deveria passar pelo Congresso Nacional e não passou. Então, isso daí, ab início, é inconstitucional inteiro, não tem nem o que discutir. No tocante às terras indígenas, há uma previsão constitucional expressa, clara, de que ela pode ser explorada de forma racional desde que aquelas etnias sejam preservadas, bem como os bens que lá se encontrem, até para a nossa preservação enquanto povo, né? Então, isso é bastante claro na Constituição. Razão pela qual eu comungo do entendimento do colega da comissão pela inconstitucionalidade as inteiras desse projeto, que não poderia nunca passar, né, da forma como está. Deveria, portanto, vir através de uma votação do Congresso Nacional e, mesmo assim, sendo avaliado através de uma abertura para uma interlocução com a sociedade civil, presidente. Coisa que não é feita. Não podemos esperar desse governo esta atitude. Não tem essa ilusão. Mas, em verdade, eu conclamo aos colegas que votemos favoravelmente ao parecer tal como se encontra. Obrigado, doutor Gebô. Temos constitucionalidade formal e material, as duas. Né? Exato. Doutor Heriberto, quer falar? O que eu ia falar, Vossa Excelência acabou de falar, inconstitucionalidade formal e material. Agora, o que acontece é que ainda hoje, pela manhã, eu vi na televisão a contaminação do Rio Madeira, pela exploração desenfreada da busca do ouro por aqueles que há 6 meses atrás tiveram as balsas queimadas, voltaram. As balsas que não foram queimadas estão lá hoje fazendo a exploração. Então, agora, senhor presidente, eu vou fazer um comentário final. Gostem ou não gostem de mim,
A sorte do Brasil é que eu espero que dentro de 4 meses esse governo vá embora, definitivamente, tá entendendo? E essa parte de venda do território nacional, de entrega das riquezas nacionais, acabe definitivamente. É pela inconstitucionalidade formal e material, como Vossa Excelência bem salientou. Obrigado. Doutor Castelar, que está no nosso plenário virtual, boa noite. Com a palavra, por favor. Renato, liberar o microfone do doutor Castelar, por favor. Pronto, liberou. Castelar, está... Tá, ok. Obrigado, presidente, pela atenção. Eu estava aqui verificando. Hoje saiu uma notícia no jornal de que o Congresso, o novo Código de Processo Penal, deve ser aprovado ainda este ano. Eu gostaria de lembrar aqui aos demais consórcios, sobretudo aqueles que ingressaram mais recentemente no nosso instituto, que quando surgiu o primeiro projeto de alteração de Código de Processo Penal, que foi um projeto do senador José Sarney, a Comissão de Direito Penal do Instituto apresentou um anteprojeto pronto e acabado, do primeiro ao último artigo. Foi um trabalho muito importante e muito enfim, dedicado da Comissão de Direito Penal, que à época era presidida pelo ex-presidente Fernando Fragoso. Esse projeto foi encaminhado ao nosso companheiro aqui, o nosso consórcio, nosso confrade, Miro Teixeira, que, à época, exercia mandato de deputado federal, e o deputado Miro Teixeira apresentou esse projeto, transformou esse anteprojeto em projeto de lei e levou ao Congresso Nacional. Houve uma série de trâmites para lá e para cá, enfim, o Congresso tem lá as suas enfim, as suas idiosincrasias, as suas fórmulas de encaminhamento, mas o fato é que eu queria ressaltar e que é muito importante é que o Instituto dos Advogados Brasileiros apresentou um Código de Processo Penal pronto, inteiro, e esse Código de Processo Penal está lá no Congresso. Eu não sei se seria o caso de reavivar esse anteprojeto, esse projeto, porque, enfim, já tem novo andamento. Eu não sei exatamente como é que funciona a questão das emendas, etc., no Congresso, mas, enfim, eu queria trazer essa questão aqui ao plenário, a Vossa Excelência, aos demais consórcios, para lembrar que o Instituto tomou essa providência naquela ocasião, encaminhando para o Congresso, através do deputado Miro Teixeira, que eu não sei se hoje está no plenário, através do deputado Miro Teixeira, apresentou um projeto de lei, um substitutivo de Código de Processo Penal, e está aí na biblioteca do Instituto, nos arquivos do Instituto. Era essa a questão que eu queria trazer ao plenário hoje, já que saiu essa notícia no jornal, lembrar desse episódio. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Aos demais. Obrigado, doutor Castelar. Nós estamos discutindo o parecer, né? Mas eu vou passar a palavra para o doutor Carlos Eduardo, primeiro vice-presidente. Eu pensei que, como o nosso sempre fala... Desculpa, eu não entendi. Tranquilo, não tem problema, não tem problema. Presidente, obrigado. Boa noite a todos e todas. Voltando ao assunto aqui do parecer, notadamente, acho que a questão está muito bem colocada, é uma inconstitucionalidade formal e material, estão tentando fazer um bypass no Congresso Nacional, mas eu lembraria, essa questão é de uma delicadeza e, às vezes, ilusória, com a questão do ouro que temos na Amazônia. Lembro nós que somos um pouco mais antigos, na nossa juventude, quando descobriram o ouro de Serra Pelada, que a exploração do ouro de Serra Pelada ia pagar a dívida externa brasileira, ia ser a solução para o Brasil. Naquele tempo só se falava da dívida externa, que era impagável. E foi uma devastação terrível,
não é? Uma sociedade absolutamente anárquica, com donos, com uma violência brutal, com uma destruição da floresta, e não resolveu nada de dívida, que é só para aqueles exploradores habituais das riquezas da floresta amazônica, sem qualquer benefício para o país em geral. E, nesse caso, atacando, não é, as comunidades indígenas, causando um prejuízo cultural enorme. Então, o parecer do doutor Antônio Seixas, eu acho que a questão está muito bem colocada, e também só gostaria de fazer essa colocação, esse acréscimo, lembrando o triste episódio, não é, do ouro de Serra Pelada. Obrigado, Casal. Ótima lembrança. Enfim, doutor Castelar, eu não estou desconsiderando a sua fala, enfim, a gente só vamos apenas fazer o fechamento aqui da votação do parecer. Eu passo a palavra, acho que não tem mais ninguém inscrito, vou passar a palavra ao indicante, doutor Sérgio Santana, para caso queira fazer alguma consideração. Senhor presidente, boa noite. Caros consórcios, consórcias, queria lamentar não estar aí no plenário, né? Estou aqui em Visconde Mauá, mas semana que vem certamente estarei aí, já que para mim é prazeroso estar no plenário. Queria saudar aos novos membros, que certamente vão contribuir para os trabalhos do Instituto, e dizer que esse tema é um tema muito sensível. Quando eu fiz a indicação, eu não só tive a compreensão da importância do tema, como também a vivência pelo fato de já ter estado várias vezes na Amazônia, inclusive no campus avançado da Universidade Federal Fluminense, 2 vezes em Oriximiná, no Pará, e ter verificado situação de mercúrio no Rio Trombetas e os vários problemas no hospital, que é administrado pela universidade em conjunto com o município, lá em Oriximiná, de problemas decorrentes dessa questão relacionada ao mercúrio. E, enfim, todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo no nosso país, principalmente em relação aos problemas relacionados na Amazônia, com terras indígenas, com de respeito ao meio ambiente, temas que, inclusive, levam a várias questões que a Comissão de Direito Constitucional já enfrentou, como o próprio acordo Mercosul-União Europeia parado, muito por conta disso. Então, a imagem do Brasil no exterior é a pior possível. Nós temos aí uma situação total de desrespeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e nós não poderíamos deixar de ter um posicionamento muito claro, não só da Comissão de Direito Constitucional, mas principalmente dos estudos advogados brasileiros, sobre o tema. Nós tivemos 2 reuniões para discutir esse tema com o relator, doutor Antônio Seixas, esgotamos bastante a preocupação dos membros, né, na troca de ideias, e eu acompanho integralmente, estou contemplado com toda a fundamentação e a conclusão do parecer, com o encaminhamento, como foi muito bem lembrado pelo querido Folena, que eu agradeço por ter feito a leitura do parecer, a defesa do parecer, no sentido de encaminhar para o Congresso Nacional, as 2 casas do Congresso Nacional, a Presidência da República e para a Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Sérgio Santana. Bom, acho que a questão está clara, bem posta. Enfim, eu ponho em votação, primeiramente aqui no plenário físico, enfim, alguém que discorde do parecer. Não, então, aqui, por unanimidade, com relação aos nossos membros que estão no nosso plenário virtual, alguém que divirja do parecer? Não havendo divergência, dou aprovado por unanimidade.